Chegou a hora da gente conversar sobre leituras. Para você que já acompanha o CCL, seja muito bem-vindo. Aí você já começa arrasando nos comentários, contando para mim o que você andou lendo. E para os novos, sejam muito bem-vindos também. Essa é uma série chamada Diário de Leituras, que eu venho aqui para falar o que eu andei lendo. E convido você para conversar comigo aqui nos comentários, contando também o que você leu. E a gente continua o diário, eu vou falar rapidamente que são os contos do Machado de Assis, que rolou especial, foi muito legal, eu já agradeço a sua participação. E você que não pôde participar na semana que rolou especial de leitura de contos aqui no Machado de Assis, tudo bem, volta lá nos vídeos para discutir comigo. Aí teve leitura do Espelho, esse conto espetacular que tão filosófico, fala tanto de alma interior, alma exterior. Quem somos nós, meus senhores? Quem é você? Quem sou eu? No conto Espelho. Teve linha reta, linha curva, malhação. O Machado de Assis tem a ver com malhação? Dilemas adolescentes? Talvez não tão adolescentes, mas esse caminho para conquistar a pessoa amada tá lá. Machadinho de Assis, linha reta, linha curva. Eu li também para o especial e que vai continuar. Então eu já vou convidar você que gosta de conversar sobre contos, independente até de ser de Machado de Assis, mas vai continuar. Especial de contos aqui no canal, para se inscrever, aqui é de graça. E tem a chance também de ganhar livro de presente, né? O sorteio foi bem legal, o especial arrasou. E teve leitura também do Teoria do Medalhão, acho que foi o meu preferido, sabia? Daquela semana, que inspirado na obra O Príncipe de Maquiavel. E teve o Chinela Turca, que eu fiquei meio, assim, é um conto meio que tem várias interpretações. Machado gosta disso também. No vídeo do vlog da semana passada, já assistiram? Vou deixar por aqui. Eu mencionei algumas leituras, vocês acompanharam junto comigo algumas leituras que eu tava fazendo naquela semana. A primeira delas foi essa aqui, A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. É um livro voltado mais para o público jovem, mas com um mundo assim que eu gostei. A escritora, ela criou, para mim, me soou um pouco até distópico, porque o mundo é como se já tivesse um esgotamento ambiental e a questão geológica, ela é muito estável. A origem do planeta, a origem de tudo que acontece no planeta acaba vindo de base dessa coisa da geologia da Terra. Nesse mundo existem pessoas que nascem, que são chamadas aqui de Eurogene. Gente, vocês me perdoam que cada vez que eu falar Eurogene, é orogene. São pessoas que têm essa conexão com a Terra e podem, muitas vezes, na maioria das vezes, se não treinadas, não conseguir ter controle desse poder. Eu lembrei muito do Frozen nessa história. A escritora, ela montou a narrativa dela em 3 pontos de vista. Então a gente vai acompanhar a Essun, que no começo logo do livro ela chega em casa, ela é uma Eurogene, mas ela tá vivendo em comunidade em segredo, sem deixar ninguém perceber que ela é uma Eurogene. Ela já chega em casa e encontra o filho morto e ela fica sabendo que o marido dela matou o filho. Alguma coisa deve ter acontecido porque, né, o pai matar o filho, e foge com a filha. Ela vai sair em busca da filha. O outro ponto de vista é da Damaya, que é uma criança que foi descoberta pelos pais que ela é uma Eurogene. E o que os pais fazem? Prendem ela, é Frozen, né? Prendem ela, amarram ela no celeiro. E a terceira personagem é a Sainit, que a gente vai ver uma Eurogene já praticamente avançada, concluindo a formação e todo o aprendizado dela nesse centro de treinamento. E ela vai com uma espécie de supervisor, ele é mais avançado que ela vai resolver um problema de um abalo sísmico que ocorreu numa determinada região. E é isso, essas 3 histórias, elas vão se encontrar em um determinado ponto do livro
eu contando aqui, me ouvindo falar, eu posso estar falando, meu Deus, mas isso é sensacional. Mas não foi muito assim. Enfim, eu gostei demais do mundo que a N.K. Jemisin criou. Eu gostei da forma que ela escolheu de contar essa história. Então, o começo do livro, acho que até a metade do livro eu estava gostando, achando ele excelente. Até que depois, acho que as escolhas que ela fez na condução dos personagens, a história ficou um pouco morna pra mim. Eu não estava entendendo aonde ela estava querendo chegar. E o final eu gostei demais também. Esse livro é esse suspense policial, ele tem um tom de espionagem, eu gostei. O Ken Follett é um escritor que eu tenho uma aderência muito boa. Ele tem uma capacidade de construir personagens e de me fazer importar. É parecido com o Stephen King, porque em 2 páginas eu já tô me importando muito com os personagens. Então aqui é uma história que ele tem o protagonismo do Luke. O Luke, ele acorda numa estação de metrô com uma roupa de mendigo, todo sujo de sangue, e ele perdeu a memória. Ele vai querer saber o que aconteceu. Tem um cara, mendigo também, do lado dele, dizendo assim que ele é mendigo, que ele é um bêbado e que a vida dele é nas ruas, mas ele não tá acreditando muito nisso. E o Ken Follett, ele intercala com a vida do Luke há um tempo atrás, e que ele era estudante de Harvard. Então esse é daqueles romances alucinantes que cada vez a gente vai descobrindo coisas junto com o Luke. A gente se sente perdido junto com ele. E a temática aqui são os foguetes espaciais. Vamos voltar para o vlog. Eu tava no vlog lendo, começando a leitura, e gente, que escrita é essa? Dos 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu me encantei com essa história. Uma história simples, digamos assim, mas com tanta coisa, tanta camada. E eu tava conversando, na verdade, a Kelly, que tem um canal aqui no YouTube. Convido vocês para conhecerem o canal da Kelly, que é o Aventuras na Leitura. A gente conversou rapidamente no Instagram, e a Kelly, coincidentemente, leu na mesma época que eu. Ela fez um post no Instagram que eu concordo 100%, que o que a Taylor faz com essa narrativa de uma moça, de uma mulher famosa, conta a história de uma mulher famosa que é a Evelyn Hugo, uma atriz de Hollywood, em que tem uma entrevistadora, uma jornalista, que é a Monique Grant, que ela tá começando nessa parte no ramo do jornalismo, e a Evelyn Hugo diz que só quer que a Monique faça uma entrevista com ela. Evelyn Hugo, uma estrela tão famosa que não dá entrevista e nunca falou da vida pessoal dela. E até que no começo da história, a Monique nada vai saber que a Evelyn Hugo, ela quer contar a vida dela pra Monique. Ela nunca contou pra jornalista nenhum, mas ela quer contar a vida dela pra Monique com algumas condições. E só nesse começo de história, a Taylor, ela já coloca assim um peso nesse ícone Evelyn Hugo, que só cresce no decorrer da história. A gente vai saber da história de como foi desde o começo, de como a Evelyn Hugo ficou famosa. E esses 7 maridos, ela é muito famosa muito por causa, ganhou Oscar pelo talento, mas muito por causa dos 7 maridos dela. Todo mundo tem curiosidade de saber desses casamentos, né, dos bastidores desses casamentos que ela fez. Qual desses maridos ela gostou mais? E o que eu tava conversando com a Kelly, o que a Kelly postou, é que a história tem uma coisa tão verossímil, tão poderosa na Evelyn Hugo, que a gente fica achando que a Evelyn Hugo existiu, que a gente vai pra internet para pesquisar se a Evelyn Hugo existiu. Esse é o poder, e eu achei esse livro assim maravilhoso. Se eu tiver tempo, a gente vai conversar sobre ele em vídeo, porque ele vai falar muito sobre questões de gênero, sobre ela bota o racismo aí misturado na história, e eu acho esse livro também muito feminista. Tem também esse livro que eu terminei ontem, A Filha de Isis, Memórias de Cleópatra. Esse livro é o primeiro de uma trilogia da Margaret George, que faz ficção histórica
com algumas personalidades. Eu li o Maria Madalena, se eu não me engano, no retrasado, não me lembro agora, e eu gostei muito do toque romanceado que a escritora dá. É ficção, mas ela se baseia em algumas pesquisas históricas que ela faz. A história aqui da Cleópatra é contada por ela, do ponto de vista da própria Cleópatra. Então, desde a infância dela até como é que começa esse romance com o Júlio César. O que eu me encantei nesse primeiro volume, eu vou deixar vocês para conhecerem o box da trilogia. Ele tá até aqui. Cadê? Ah, é mais em cima aqui, ó. Eu vou deixar para vocês que querem ver lá para assistir ao vlog. Tá, e o que eu mais gostei desse livro, acho que foi esse carinho que a Cleópatra, a escritora, conseguiu demonstrar no jeito que ela conta dessa coisa do Egito que ela tem, né? Mas tem assim o romance com o Júlio César, do Tiago Tamosauskas. Eu li é um livro bem rapidinho sobre pensadores, filósofos e filósofas africanos. A abordagem aqui é bem tangencial e geral mesmo. Eu pude conhecer o Imhotep, que eu só conhecia por causa daqueles filmes da Múmia. A filosofia quemética, que é muito interessante, eu quero depois ler mais para entender sobre a filosofia quemética. A escola de Alexandria, a filosofia iorubá. Enfim, é uma porta assim bem de entrada, bem geral mesmo, para esse campo da filosofia africana. Teve Quino, eu tô voltando a ler os quadrinhos do Quino, então eu li o Bem, Obrigado, e você? Quino é um amor da minha vida, assim, eu acho que eu gosto tanto de representações de quadrinhos, charges. Eu tenho até trazido mais aqui pro canal, porque é uma forma de representação que às vezes quer dizer tantas coisas e eu gosto muito de utilizar elas. E aqui eu fico pensando de como trazer mais o conteúdo do Quino aqui pro canal, mesclado em outros vídeos, né? Então a leitura desse quadrinho foi maravilhosa. Eu tenho mais aqui, eu quero reler os que eu tenho aqui dessa coleção, que tem a Mafalda, que eu quero ler mais pra frente, mas eu gosto até mais do Quino nessas publicações que ele fazia nos jornais, em revistas também, falando de política, falando de relações humanas. O Quino, ele tem isso que também eu amo, assim como eu amo na literatura, essa coisa de você trazer assuntos complexos em linguagens bem acessíveis. Eu amo nos quadrinhos o que eu preferido é quando o quadrinista ele não precisa de balões, ou se ele usa balões, ele usa muito pouco. Ele pega uma figura e essa figura que ele desenha só com um lápis vai representar e vai ter um diálogo imenso. Lá no vlog teve também unboxing, livros novos. Um dos livros que eu comprei foi o da Maria Homem com o Contar do Caligares, o Coisa de Menina. É um livro no formato de diálogo entre os dois, que eles conversam sobre coisas. Ai, gente, é complicado, né? Eu tô aqui, não tá excluindo o gênero, tá? Porque eles conversam sobre as questões de gênero. Então, a parte do aparato histórico, eles vão pensar sobre a raiz do ódio à mulher, ao desejo feminino. Uma das coisas tão reveladoras para mim esse ano, e que tá nesse livro aqui, é como que a questão do aumento do feminicídio e o panorama quando se pega os assassinatos cometidos por parceiros, né, por cônjuges, sejam casados formalmente ou não, é que no caso quando a mulher assassina o parceiro, as razões desse assassinato de mulheres com homens, aqui pensando nas relações hétero, né, de mulheres com homens, a origem vem da violência que elas sofrem, a maioria dos casos. Já o assassinato de mulheres por parceiros, a grande maioria são
de homens, de mulheres que já não estão mais com eles, mulheres que já terminaram o relacionamento, ou seja, de ex-mulheres, de ex-parceiras, e que estão com outros homens. Então, eles discutem isso aqui. Isso é revelador, né? Um estudo psicológico muito necessário para a gente compreender nos dias de hoje, tá? Então, eu só tive uma coisinha com esse livro, que eu tive vontade de que ele não terminasse. Ele é muito curtinho. Aproveitando o gancho, eu quero falar aqui de um livro difícil que eu li, né? Eu falo que eu gosto dos textos fáceis, são os que eu mais gosto, mas às vezes eu leio umas coisas difíceis também e gosto. Não tanto, mas eu gosto. Esse livro da Maria Homem que eu li, ele é muito interessante. Ela fez a tese de doutorado dela, que virou um livro, que se chama No Limiar do Silêncio e da Letra. E ela faz um estudo de 3 obras da Clarice Lispector, e ela faz um estudo também sobre o silêncio na literatura, juntando isso com a psicologia de Freud, especialmente de Lacan. Já estamos terminando, eu prometo. Já estamos terminando. Só para falar que eu li, eu gostei muito. A gente vai conversar em vídeo, talvez. Eu não sei se vai dar tempo. Muitos livros que eu quero fazer vídeo. Eu tô atrasada em muitos vídeos. Eu gostei dessa história. Esse é um clássico que eu já tava com vontade de ler já há um tempo, porque a história ela é conhecida. E que a gente tem a Hester, a gente já começa aqui com um julgamento de uma moça que se chama Hester e que ela é acusada de adultério. Ela é casada, o marido não está mais nessa região de Boston, aqui essa história se passa no século 17 e ela está sendo julgada por conta desses princípios religiosos de moralidade, de que é um absurdo. E o pior de tudo, o marido não tá mais nessa região e ela está grávida e ela não quer revelar de jeito nenhum quem foi o homem que ela cometeu esse pecado. Então essa história já começa assim pautada nos mistérios, porque a gente fica, meu Deus, o que foi? Ela é obrigada, ela vai continuar vivendo ali, mas ela tem que ficar isolada, ninguém vai falar com ela, ela é super rechaçada por toda a população, que fica o tempo todo desqualificando ela, falando palavras horríveis, e ela precisa andar com essa letra A, que é a letra escarlate, é uma letra que fica gravada que ela é adúltera, que ela é uma mulher pecadora. Bem, eu gosto dessa história para pensar, só me vem o princípio cristão quando Jesus diz, né, que não atire a pedra lá para a mulher, naquela passagem do Novo Testamento, é uma das passagens que eu gosto muito do Novo Testamento, e que no final das contas, quem fica atirando pedra na Hester, e a gente vai ver a Hester criando a filha dela, como que a Hester, ela cometeu o pecado realmente, mas a questão de toda a culpa dela e a questão do desenvolvimento e do arco narrativo dela se mostrar cada vez mais pautada nos princípios de uma moralidade, de uma pessoa digna, de uma pessoa que ajuda os outros, tá disposta a ajudar o próximo, mais do que aquele que jogou a pedra, né? Aqueles que jogam a pedra, a gente vai acompanhar no texto do Nathaniel isso. E a revelação dos dois, né? De quem é o marido, de quem é o amante, é também... Uou! Bem, peças gregas, teatro grego é um caminho sem volta, né? Eu comecei nas tragédias e não consigo mais parar de ler essas peças gregas. Eu li uma comédia agora. Gostei, dei umas risadinhas. Que foi a greve de sexo, a greve do sexo, do Aristófanes. Talvez eu acho que algumas pessoas vão encontrar problemas, talvez, aí nessa peça, mas eu não achei, não. É a visão de um cara que escreve sobre mulheres, não teve nada. Na verdade, assim, as mulheres resolvem fazer uma greve de sexo porque elas são contra a guerra, elas querem parar a guerra. E aí a Lisístrata, ela organiza as mulheres, ficam todas
presas meio que no panteão onde os homens se reúnem, prendem elas lá, ninguém entra na arena ali e elas combinam que não vão mais transar. No começo ficou muito incoerente pra mim, porque assim, se os homens estão na guerra, como é que elas vão parar de transar se os homens estão na guerra? Mas me parece que a guerra aqui, os homens saem pra guerra e voltam pra casa. Saem pra guerra e voltam pra casa. Como se fosse um trabalho, sabe? É uma guerra que não tá tão distante assim. Depois, no decorrer da peça, eu fui entendendo dessa forma. Então a gente vai ver os diálogos, porque tem mulher que tá um pouco insegura, porque assim, gente, tem que entrar lá no âmbito da Grécia Antiga. E não tinha muita opção pra mulher naquela época. Então tem mulheres que estão preocupadas. Eu acho que quem se envolve em movimento assim, social, de grupo de carreira, vai gostar, porque é a mesma história, gente, desde os tempos antigos. Vai ter aquela pessoa que vai estar insegura e não vai estar muito presa ao grupo para segurar até o final. Então vai ter aquelas pessoas que vão abandonar você com seu movimento social aí na sua escola, ou na sua faculdade, ou no seu trabalho, ou no seu condomínio. Tem gente que vai pular fora. Fique sabendo disso. Só que aqui é tudo na comédia, né? Então tem gente que vai sentir falta, vai ficar com medo de perder o homem. Tem homem que vai querer roubar a mulher ali naquele lugar que tá preso de qualquer jeito porque não tá aguentando. Tem homem que tem uns idosos assim que vão ficar falando um monte de coisa. Então os diálogos são de certa forma divertidos. Tem alguns que talvez hoje pro nosso século XXI não tenham envelhecido bem, mas eu amei, eu gostei de ter lido. Esses livros que a gente conversou aqui nesse vídeo de leituras, se você teve interesse de ler algum, não tá podendo comprar, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre tô organizando sorteios aqui no canal Comparando Livros e você pode ganhar ele de presente. Obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.